Bom dia a todos. Estamos aqui para uma live muito especial com o querido amigo Carlos Silva. Carlos Silva, que eu estou aguardando ele entrar aqui. Ele é auditor fiscal do trabalho no Espírito Santo e nós estamos aguardando ele aqui. Aí ele aqui. Opa, vamos ver se ele entra. Carlos, meu querido, faz o convite aí. Vamos ver se o Carlos entra aqui. Ele já está aqui, mas eu preciso que ele me faça o convite. Então hoje é uma live, vamos falar e o Dr. Carlos é aquela pessoa que efetivamente ele está tentando fazer o convite, mas deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Nós vamos ver com ele se trabalho infantil ainda existe, né? É muito confortável para a gente aqui na região sudeste, principalmente nas capitais, a questão do trabalho infantil. Nos deparamos ainda muito com essa questão, nos surpreendemos muito. Vamos ver se ele está? Vamos ver se ele entra? Doutor Carlos Silva. Eu acho que agora sim. Que maravilha, amigo! Bom dia, professora, como estás? Olha, eu e os meus queridos alunos, convidados, pessoas ligadas a esse trabalho com crianças, sejam trabalho voluntários, sejam pesquisadores, que eu convidei, certamente estão aqui e querem muito te ouvir. Então, para quem está chegando agora, eu quero apresentar o Dr. Carlos Silva. Nós fazemos parte de um grupo, primeiro que ele é auditor fiscal do trabalho. Segundo, que ele é presidente do sindicato. Repete aí para mim, SINAIT. O que é o SINAIT? É o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Então, ninguém melhor do que ele para dizer o que é o SINAIT. E nós também fazemos parte, por causa das instituições a que pertencemos, do Fórum do Fórum Interinstitucional de Direitos Sociais. Onde pertence a Anamatra, onde pertence a Abrat, a Jutra e várias instituições sindicais e outros que me fogem agora, são muitas. E o doutor Carlos Silva tem um trabalho muito intenso, um trabalho de pesquisa, livros, textos sobre a questão da fiscalização. E os nossos amigos fiscais, eu conheço alguns com quem eu tive muita alegria de me relacionar, certamente não estão satisfeitos com a extinção do Ministério do Trabalho, ou melhor dizendo, a incorporação do Ministério do Trabalho no Ministério da Economia, que é um lugar de fazer contas, de fazer previsões, não é isso, doutor Carlos? É isso, professora. Na verdade, nós estamos inseridos num ambiente ministerial que tem uma lógica fazendária, uma lógica fiscalista que colide, né, frontalmente com as questões relacionadas à ação finalística do Ministério extinto do Trabalho, né? Isso tem repercussões graves na seara mais ampla e específica, como é o caso do trabalho infantil, né? Atuação para o combate e a erradicação do trabalho infantil, né? Mas você perguntava, professora, há pouco, apresentando a nossa live, desde já eu quero agradecer pelo convite, que muito nos honra, a todos nós, auditores fiscais do trabalho, e a todos os que compõem o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Perguntava se ainda existe, né, o trabalho infantil e de que maneira
ele está posto, né, na nossa sociedade, né, contemporânea. Só a título de exemplo, somente agora na pandemia, né, momento em que nós podemos avaliar elementos que são, por vários organismos nacionais e internacionais, associados às causas do trabalho infantil, notadamente a vulnerabilidade social, os auditores em 3 estados do país, no Ceará, no Paraná e no Espírito Santo, tiveram atuações para afastar trabalhadores que estavam sendo explorados, crianças e jovens em lixões, em supermercados e também na exploração sexual infantil, né, que está no bojo do trabalho e no bojo do normativo nacional e internacional, do princípio atual, contemporâneo e novo da proteção integral da infância e da juventude, né? Então, é de fato um problema do passado, do presente, e tem que deixar de ser no futuro. Esse é o trabalho que nos move e nos faz atuar no dia a dia da nossa rotina, né, fiscal. Nós, recentemente, eu posso já entrando, professora, E eu tenho, assim, inúmeras perguntas para te fazer. Eu quero te fazer uma pergunta, mas pode ser depois, que o ECA, a Lei 8.069, ela completou agora em julho, e era quando eu queria fazer a nossa live, mas não foi possível, completou 30 anos. E eu quero te fazer várias perguntas. Eu estou muito curiosa, eu estou muito ansiosa para saber muito sobre essa temática, e os meus convidados e os seus também. O que mudou, mas você pode responder depois, o que mudou nesses 30 anos, o que a pandemia modificou nessa questão do trabalho infantil, o que a gente pode esperar? Essas são as 3 perguntas assim que eu não consigo esperar para fazer depois. Não, mas, de fato, nós até fizemos uma grande live para comemorar e marcar, né? Foi no último dia 13 de julho, que o ECA completou aí seus 30 anos, e ele, nesse período de 30 anos, ele conseguiu promover uma verdadeira guinada na dinâmica e na perspectiva da construção das políticas públicas brasileiras de enfrentamento ao trabalho infantil. Você percebe isso, Benizete, principalmente pela perspectiva de terminologia. Foi com o ECA, né, lastreado pelo movimento da criança cidadã, pelo movimento constitucional da criança, ainda nos movimentos democráticos, que nós conseguimos mudar o conceito e a maneira de lidar com a criança, tratando-a como menor, né? Nós deixamos de figurar ou permitir que se figurasse no nosso ordenamento jurídico, inclusive constitucional, a designação menor, que se associou depois a um movimento conhecido como menorização, que se associava de uma maneira pejorativa ao tratamento como o menor delinquente, o menor infrator, o menor que de alguma forma não era sujeito de direito. Então, o ECA teve esse, eu diria, guarda-chuva terminológico que tem uma repercussão ampla e de alguma forma muito profunda no tratamento e na reflexão do tema no nosso país. Mas não só isso. Com o ECA, nós conseguimos diminuir a mortalidade infantil, nós conseguimos aumentar a escolarização e a presença das crianças e adolescentes nas escolas, nós conseguimos abrir espaços para o debate sob a ótica da integralidade de proteção que tem essa pessoa sujeita de direitos. Essa designação e o reconhecimento de ser a criança sujeita de direito é algo trazido pelo ECA, né? É a referência normativa mais no mundo, né? Em pleno funcionamento, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que a gente precisa avançar muito, e eu faria uma crítica ao que a gente precisa evoluir para ser conciso. Não basta ter um maior acesso às escolas. É preciso que garantamos qualidade e permanência sustentável da criança e do adolescente na sua vida e na sua formação escolar, né?
Da mesma forma, não basta a gente conseguir diminuir a violência contra as crianças. É preciso que a gente amplie as iniciativas de assistência às vítimas. A mesma lógica, e aí por uma coincidência também cabalística, né? 30 anos do ECA, 20 anos do Protocolo de Palermo. O que é que o Protocolo de Palermo trouxe? Trouxe na esfera internacional e nacional brasileira uma perspectiva inovadora no enfrentamento ao tráfico de pessoas. E é bom lembrar e reforçar que as crianças e jovens também são traficadas, também são comercializadas, bebês são traficados, vendidos como mercadorias, né? E o Protocolo de Palermo traz a perspectiva de se analisar a atenção à criança, né, sob a ótica da prevenção ao seu tráfico, a ótica da repressão e a ótica da assistência à vítima. Então, trazendo isso para o âmbito do ECA, quando o tema é violência contra as crianças, nós precisamos melhorar os nossos mecanismos de assistência às crianças vítimas de todas as formas de violência. Por isso, nós trouxemos para o bojo da campanha institucional do SINAITE exatamente este tema. Este é o tema de nossa campanha institucional que se desenvolverá ao longo de 2020 e 2021. Na perspectiva de que é preciso jogar luz a um problema que remonta desde a antiguidade. Desde a antiguidade já se tem registros, assim como desde os primórdios da evolução do trabalho, da consecução ali conjugada da exploração do trabalho infantil. Se a gente fizer uma avaliação sobre todas as formas de trabalho, desde o feudal até o agora, decorrente da revolução tecnológica, que passou aí por elementos que o antecederam, como a avassaladora terceirização, a gente encontra elementos que acabam de uma maneira viciada por justificar e fomentar a exploração do trabalho infantil, a começar pelo senso comum, absolutamente reprovável, de que é melhor tê-la trabalhando as mazelas sociais, por exemplo, da criminalidade e do consumo de drogas, né? Isso, de alguma maneira, conforta a consciência de pessoas que precisam se atentar para desenvolver o melhor discernimento sobre ser o lugar da criança a escola e não a rua, né? Fazendo um remonte sociológico, professor, a gente, por exemplo, vê no pai da sociologia, Durkheim, ele falava não de uma maneira específica sobre o meio social do trabalho da criança, mas ele falava sobre o processo de educação da criança, extrapolando o ambiente do ensino formal. Ele extrapolava o processo de formação como um processo sinônimo de socialização. E que este processo de formação educacional e de socialização era um processo absolutamente fundamental para que nós tivéssemos a construção sólida de pessoas que seriam os adultos responsáveis por conduzir as políticas e fazer a política daquela nação e daquela sociedade, né? Na história das civilizações, o processo de desenvolvimento social, olhando para o trabalho, ele não se preocupou ao longo de seu desenvolvimento com a criança nesse meio social. Esse é uma mazela da nossa história das civilizações e que a gente até hoje sofre contemporaneamente esses efeitos. Por isso que nós dissemos e que nunca é demais debater o tema trabalho infantil. Agora, por exemplo, nós estamos numa pandemia e perguntavas sobre os efeitos disso, sobre o trabalho infantil. Da exploração do trabalho infantil. Repete um pouquinho porque travou. Na pandemia, portanto, nós temos uma exploração maior, as crianças estão mais na rua, porque a notícia que a gente tem é que as crianças estão recebendo bolsas em casa, a notícia não, é um fato, as crianças estão recebendo bolsa em casa e as famílias estão recebendo esse benefício de R$ 600. Portanto, fome
efetivamente, no sentido estrito da palavra, eles não estão passando. O que está levando essas crianças nesse período, e nós já vamos aí com 5 meses de pandemia, para as ruas? A exploração delas. Na verdade, professora, não há, teoricamente, há uma estrutura de suporte a estas famílias que, em tese, não geraria a condição de necessidade de ir à luta para garantir a subsistência de alimento, por exemplo. Mas a gente também sabe que são milhões de famílias que não conseguiram, por razões diversas, acesso aos benefícios e que, em si, estes benefícios não são suficientes para subsistir famílias numerosas, como é o caso das famílias notadamente de baixa renda no país. Então, nós estamos, sim, com as crianças expostas por suas famílias, adultos, pais adultos ou responsáveis, em não tendo o sustento necessário para garantir, no mínimo, o alimento, precisando, sim, inclusive, na condição de trabalhadores de plataforma de aplicativos, estar expostos, estar em atividade sem garantia de renda suficiente para esse sustento. Prova disso foram as próprias fiscalizações que, de maneira oficial, afastaram mais de 100 crianças nos lixões em 7 municípios no estado do Ceará, né? Então, há uma contemporânea e que remonta a razões do passado, há um cenário de vulnerabilidade que fomenta e que empurra estas crianças para a atividade e não há outro caminho que não seja esse aqui por nós construído do diálogo e da reflexão do que é necessário ser feito por todas as vias para que a gente enfrente e coíba e que iniba, atenue isso, né? A ONU, em 2015, professora, estabeleceu globalmente um compromisso, aliás, vários compromissos, através de uma agenda que ficou conhecida como Agenda 2030. É uma agenda que traça objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Reconhecendo que nós vivemos um galope, digamos assim, né? De versões estilizadas e, por minha avaliação, precarizadoras da condição de vida dos trabalhadores, neoliberal, né? Visão neoliberal ainda mais acentuada, e isso se traduz, eu diria, traduzido como sinônimo da uberização, essa visão neoliberal exacerbada. Diante disso e diante da condição de acentuado grau de desigualdade social que se observa em todos os países, a ONU estabeleceu um compromisso com essa agenda por meio de objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos, dentre eles com 169 metas, e temos no objetivo 8, a meta 8.7, que estabelece como horizonte que o planeta erradique o trabalho infantil sob todas as formas até 2030. Né? O Brasil, ele é signatário dessa agenda, ao lado de outros 192 países. E, recentemente, a ONU, em uma nova conferência, reviu essa meta de erradicar o trabalho infantil até 2030 para 2025 e estabeleceu 2021 como sendo o ano para se refletir as condições que o planeta tem de cumprir essa meta até 2025. E a pandemia, retomando aquele assunto, ela se transformou num elemento que bagunçou esse baralho, em razão de ter ela acentuado exatamente uma das bases mais sólidas que justificam e explicam as causas do trabalho infantil, que são as vulnerabilidades e as desigualdades sociais, né? Então, a pandemia ela criou isso, notadamente nos países que a negam, que a encaram como algo, né, passageiro, simples e que alarmista, de maneira alarmista. Isso acaba por dificultar também o enfrentamento em razão das consequências, né, que a pandemia traz de uma maneira cristalina, né? É cristalino, né? Quando a gente analisa
Se eu estiver falando rápido demais, por favor, me diga. Não, tá ótimo. Eu estou muito sedenta. Eu tenho várias perguntas. O pessoal que está aí também, se tiver, tem vários alunos, tem pessoas que trabalham com projetos sociais aí, tem magistrados que trabalham com projetos sociais que eu vi aí, e estão muito sedentos de querer saber muita coisa. A gente quer saber qual o estado mais afetado, a gente quer saber essas ações e a gente depois quer saber como que a gente tem acesso a esse material, porque o senhor, como, quer dizer, você, como auditor fiscal, presidente do Sindicato Nacional, deve ter essa informação de quais os estados e ou regiões, e se é o interior, onde a gente verifica a maior índice de trabalho infantil e quais os tipos de exploração que é mais indicativo desse trabalho infantil. São duas perguntas assim, de curiosidade minha, particularmente. Sim, nós temos os nossos dados oficiais, eles são construídos, né? Os dados oficiais brasileiros são constituídos pelos bancos de dados do IBGE através do censo e das PNADs, a Pesquisa Nacional por Amostra, né, de Domicílios. E nós vivemos um problema, Benizete, você tocou num ponto-chave de um problema contemporâneo. É o enfrentamento dos dados oficiais que o Brasil, desde 2016, deixou de publicar por meio das PNADs realizadas pelo IBGE. Nós trabalhamos com os dados constantes e divulgados de 2016, que já registravam a existência de quase 2,4 milhões de crianças e jovens irregularmente em atividade no nosso país. E que, com o cenário da pandemia, nós avaliamos que esse número ele pode já estar muito mais agigantado do que já se conhece, né? Houve, em 2016, uma situação curiosa, é que ali, no ano de 2016, o Brasil não conseguiu cumprir a sua meta de erradicação e de diminuição do trabalho infantil, meta assumida como compromisso na segunda Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. E, curiosamente, no ano em que o Brasil não cumpriu a meta assumida globalmente ao lado de quase 200 outras nações, o Brasil também, através do IBGE, mudou a sua métrica para reconhecer trabalho infantil, razão pela qual, desde 2016, aquelas crianças que, de acordo com o IBGE, trabalham e, em razão desse trabalho, fazem uso próprio do fruto desse trabalho, estas crianças não são, pela métrica do IBGE, contabilizadas no conceito de trabalho infantil. A verdade é que o Brasil trabalha e assumiu para si o conceito de trabalho infantil trazido pela OIT, por suas várias convenções, né? E o conceito ampliado de trabalho infantil é exatamente o trabalho proibido para menores de 18 anos. Tá? O que o IBGE está fazendo é exatamente um recorte que distorce os dados oficiais para, de alguma maneira, sinalizar uma melhoria de uma condição que não está exatamente melhorando. Aliás, as PNADs de 2013 a 2015 alertaram para todos nós brasileiros um grave problema: o aumento do número de crianças entre 5 e 9 anos encontradas em situação irregular de trabalho. Isso significa... É um absurdo. Isso significa que não se pode, da maneira como se tenta erradicar o trabalho escravo no papel, que é mudando o conceito, não se pode erradicar o trabalho infantil no papel apenas, mudando o conceito, né? Nós estamos, na verdade, trabalhando com o conceito da proteção integral. A proteção integral da criança e do adolescente, ela não se aplica apenas com uma visão do meio social do trabalho. Essa criança, como sujeita de direito, tem direito à segurança, tem direito à moradia, tem direito à atenção do responsável, tem direito à proteção, porque ela está sob a tutela do Estado e da família. E da maneira como nós caminhamos em alguns recortes na gestão das políticas públicas nacionais que se dedicam a erradicar o trabalho infantil, nós estamos caminhando para uma fragilização
perigosa dos elementos normativos legais que garantem a consecução desse objetivo. O fim do Ministério do Trabalho, professor, é um exemplo. Olha, É um exemplo. E é tudo. proposital. É proposital. Isso, quando a gente fala do trabalho infantil, nós estamos levando, digamos, ao extremo da reflexão de quão grave é acabar com um ministério que se dedicava a isso de maneira finalística. Então, isso significa dizer que este tema agora fará parte de um outro ministério, mas que finalisticamente não tem uma conexão com a matéria da maneira como a OIT estabelece na Convenção 151, quando fala do sistema de administração do trabalho. O sistema de administração do trabalho de uma nação, ele é composto por instituições que se dediquem a essa matéria. Ministério do Trabalho é um deles. Eu inseriria nesse sistema o movimento sindical, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. E o que é que a gente acaba assistindo? A gente acaba assistindo esse sistema inteiro, de alguma maneira, sendo fragilizado. Então, combinado certo. Com uma crise sanitária, econômica, social, que se avoluma por razões diversas no Brasil, o resultado disso é um cenário de maior propensão à existência de trabalhador infantil, que a gente hoje encontra em número maior nas atividades informais e na agricultura, né? No passado... Que seriam essas atividades informais, ô Carlos? Onde se concentra assim, e qual região do país nós vamos encontrar o trabalho infantil? Porque quando eu dou aula dessa temática e peço, às vezes, os alunos para pesquisar, e encontra muito em forno, em pedreira, esses trabalhos que dizem assim, servicinho de criança, carregar alguma coisa de um lado para o outro, ajudar numa obra. Quais seriam efetivamente essas atividades destinadas, e aí vai variar de região para região, eu imagino, que é considerado esses trabalhos infantis, e qual a idade que começa em cada atividade? Vocês têm essa informação? Temos. De uma maneira geral, professora, elas estão hoje em maior número, as crianças, nas atividades informais, notadamente nas feiras livres, nas atividades de comércio de rua, na praia, vendendo caldinho, vendendo um lanche ou coisa parecida. As crianças lá estão nos lixões. Vendendo para alguém, né? Vendendo para alguém. Vendendo para alguém, que nem sempre é o seu não pai. Não como autônomo. Não como autônomo, nunca, né? Elas estão, inclusive, na mendicância infantil, nas capitais, a gente vê isso em todos os lugares, nos sinais, né? Nos faróis, né? No trânsito, quando a gente vê aquelas crianças lá que pedem, ou então em alguns supermercados, onde você, ao realizar suas compras, tem alguma criança ali pedindo, paga isso aqui para mim, por favor, estou precisando desse leite. Existe um esquema de exploração dessa mendicância por trás dessa criança que pede e que leva o resultado daquela doação para o explorador, que vai ali organizar esse negócio criminoso, explorando essa criança e essa família, tá? Então, eles estão na região rural de todos os lugares do país, né? No Nordeste, a gente vê muito na atividade turística esse tipo de exploração. No norte do país, nas atividades rurais, né? Quando a gente se refere à exploração do trabalho infantil para uso comum, eu estou falando do trabalho infantil lá dentro da área produtiva, do produtor rural, que quando alguma autoridade chega a este estabelecimento, ele vai dizer que é para consumo próprio, mas ainda que seja para consumo próprio, é trabalho infantil, trabalho que o IBGE não quer reconhecer como tal, né? Porque, como já dizia Durkheim, o processo de educação, ele é sinônimo de socialização. E quando eu tiro a criança do seu processo de formação, inclusive cidadã e moral, eu impeço essa socialização e eu ali roubo um futuro promissor, um futuro que a gente tem que construir pensando em
melhorar cada vez mais na lógica do princípio do não retrocesso social, né? E quando a gente fala de trabalho infantil, é um tema apaixonante, porque a gente vê Ô, como é... Carlos, pegando esse gancho seu aí, você falou num tema que eu acho que é muito importante, porque ele é muito mais amplo do que o trabalho infantil. Você falou que o BGE não tem interesse. É um projeto intencional deixar a criança num trabalho infantil, não educar, para que o país continue sendo dominado e de interesse das grandes elites e que, portanto, nessa perspectiva, nós não tenhamos um avanço maior na educação e na formação do homem e, portanto, pessoas que questionem todo o processo nosso de grandes classes, grandes divisões? Eu É acho, intencional esse projeto? eu acho que é intencional e é claramente assim compreendido por quem tem mínimas condições de perceber os fatos e refletir com a história que conhecemos, né? Se nós estamos diante de famílias vulneráveis, sem igualdade de oportunidade de acesso a emprego e a renda, e assim reproduzem na exploração do trabalho infantil, ainda que no ambiente familiar, nós estamos perpetuando um exército de manobra, né? Que se traduz em massa de manobra e que assim facilmente se torna uma presa de pessoas que, por meio da atuação política e algumas e muitas vezes ocupando cargos de governo, se exploram dessa vulnerabilidade para estabelecer ali um laço de lealdade absolutamente forjada, né? Entre esse representante do Estado e aquele cidadão assistido, né? Não há como imaginar de uma forma diferente, porque nós estamos falando e nós estamos refletindo a nossa sociedade. E quando a gente reflete a sociedade que nega a existência de uma forma de exploração absolutamente deletéria do futuro, né? E sofrível quanto ao presente, nós estamos diante de pessoas que não estão preocupadas com esse problema. Elas estão interessadas com outros objetivos e que certamente não é a da proteção integral da criança e, assim, a entrega plena de cidadania, né? Quando a gente debateu a Constituição de 88, era isso. Foi isso que impulsionou a reflexão e criou movimentos específicos para a inserção da criança e do adolescente na Constituição. Era porque nós não conseguíamos, com o que tínhamos até então, lembram do Código de Menores, da Política Nacional de Menores, que faliu, que não conseguiu resolver o É problema. antiga, né? Acho que é da década de 30. Da década de 30, morreu lá no final da década de 70 e ressurgiu com a visão internacional na Constituição de 88. Então, Então, a nós nossa tivemos história... assim, dois grandes documentos para o Brasil, que é esse Código dos Menores, foi da década de 30, se não me engano, e depois somente resgatamos na Constituição Federal de 88, e aí e o ECA. Portanto, três grandes documentos. O ECA ele vem como a lei complementar da Constituição Federal. Seria isso, doutor Carlos? Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu acho que algumas pessoas devem estar se fazendo, tem uma pergunta aqui que eu preciso que o senhor responda ao final. É o seguinte: a criança, eu não sei se vocês chegam a conversar com criança. Para quem está chegando agora, doutor Carlos é auditor fiscal do trabalho, é radicado no Espírito Santo, mas ele é o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais e, portanto, tem muitos dados, muitas informações. Essa live merecia ser de 2 horas. A pergunta é: a criança, vamos dizer, uma criança de 10 anos, que já não é tão infantil assim, já está na pré-adolescência, ela tem noção disso, de que ela está sendo explorada, ou ela acha que é bom trabalhar desde cedo porque ela ganha algum dinheirinho? Não, ela não tem noção disso, né? Ela, na verdade, ela é, como diz textualmente, né, nossos normativos e nosso aparato legal, ela é incapaz por não ter discernimento acerca de avaliar conjuntura tão complexa como essa. Ela está ali porque os pais a conduzem na maioria das situações.
E em alguns momentos a situação de fragilidade é tanta que ela de fato se transforma numa pessoa acuada, numa pessoa que tem medo do diálogo, numa pessoa que já não mais consegue se reconhecer criança, de brincar, sabe? Você retirar dela o direito de brincar e ela, com o tempo, em sendo explorada por muito tempo, ela de fato se distancia do universo na infância, que é algo que deve... A infância e a juventude é exatamente isso que esta transformação normativa constitucional legal brasileira trouxeram, né? A proteção à infância, porque ela não é capaz de fazer essa autoavaliação da maneira como, incrivelmente, imagina. Também isso ocorre, professora, quando a gente vai resgatar um trabalhador adulto escravizado. Alguns deles chegam a dizer para nós, textualmente, que preferem continuar lá, porque lá eles têm alguma coisa garantida, coisa que onde moram não tem. Então a gente vê, de fato, ali uma deterioração do ser humano, porque ele se explora como objeto e vai ali, de fato, né, desconstituindo seus elementos que dão a ele a capacidade de avaliação da condição de exploração em que se encontram. Então a gente chega lá e tenta resgatar isso, né? Só que isso não se consegue fazer numa ação fiscal apenas, né? É um processo longo, educacional, de desconstrução e de reconstrução, que deve ter certamente outras habilidades e outros profissionais para poder fazer esse trabalho, eu imagino. Doutor Carlos, tem uma pergunta aí, é da doutora Benimar, ela é juíza do trabalho, tem um trabalho aí com um trabalho social com crianças carentes de socialização. É um trabalho, se não me engano, tem mais de 20 anos, eu conheço muito bem o trabalho. E ela faz a seguinte pergunta: tem políticas públicas de efetividade para esse resgate, para essa retomada no futuro? E aí eu que estou complementando, pequeno, médio ou longo prazo, conquistar isso? Como que está isso? Eu avalio que sim, né? O programa, o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que estabeleceu a partir da visão intersetorial, incluindo a sociedade civil organizada, tem demonstrado que isso é possível e que nós temos e tivemos períodos de avanço no enfrentamento do trabalho infantil no Brasil. É prova de que nós podemos sim seguir com políticas públicas exitosas, né? Qual é o problema que avalio neste momento? É exatamente o movimento que tem sido feito pelo governo no embargo da participação da sociedade civil organizada nesse diálogo e na formulação das soluções, né? Quando eu falo do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é resultado do terceiro, desde o primeiro já era, mas agora na terceira versão do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é um programa do governo federal que se conjuga com as três esferas dos governos estaduais e municipais, nós envolvemos, através de fóruns e de conselhos, a sociedade civil organizada, que traz também a criança e o jovem para esse debate. Olha, hoje nós estamos tratando a criança e o jovem como sujeitos de direito e, como tais, eles precisam também dizer o que sentem e dizer do que imaginam de soluções e de saídas. Há poucos anos, essa prática tem transformado os ambientes de reflexão e de construção de alternativas, tá? Então, um dos caminhos que nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, defendemos muito é a combinação da retirada da criança do trabalho infantil com a sua inclusão na condição de jovem, a sua inclusão protegida no mercado de trabalho na forma de aprendizagem. Há uma avaliação muito sólida das condições favoráveis para essa inclusão protegida no mercado de trabalho. O Brasil ele tem 3 horizontes de faixa etária para tratar o infantil. 18 anos, abaixo de 18 anos, algumas atividades não são proibidas, né?
que são aquelas que constam na lista das piores formas de trabalho infantil. A partir dos 16, é possível uma pessoa trabalhar. Tá? Muito embora o conceito internacional de trabalho infantil é qualquer trabalho abaixo dos 18 anos, no Brasil, a nossa Constituição e ordenamento jurídico permite o trabalho regular a partir dos 16 anos, com algumas exceções, impedindo algumas atividades, como é o caso de ambiente com comercialização de bebidas alcoólicas. E na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Tá? Então, neste espectro de idade, nós temos condições de, por meio da aprendizagem, é um exemplo, construir políticas públicas de socorro a famílias que, de alguma maneira, têm na construção dos seus mecanismos de sobrevivência essa atividade laboral mais cedo do jovem a partir dos 14 ou 16 anos. Tá? E outras tantas associadas a iniciativas de formação educacional, de formação profissional, de formação cidadã, que se dá por meio de projetos conjugados com ambientes escolares e não escolares, mas de reprodução. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o seguinte, não há uma quebra de padrão, não há uma quebra dessa corrente, a família e a mãe, o avô, os pais e o filho, há uma repetição de padrão de ausência de uma educação plena. Porque a gente fala em educação, a gente pensa numa educação acadêmica, numa educação intelectual, mas há uma outra educação, há a educação moral, há uma educação ética, que efetivamente vai conduzir essa criatura humana a uma inserção social de forma mais plena. A educação religiosa, que não seja educação religiosa, mas que seja uma educação ética, ela vai permitir que essa criança, esse adolescente e esse adulto de amanhã possa efetivamente se pautar na sociedade como um cidadão que pensa, mas que tem construções éticas, que tem construções que venham efetivamente permitir a formação de uma sociedade, como diz a Constituição Federal, mais justa, mais igual, mais plural, mais respeitosa. Seria isso. Então, esse padrão ele não é quebrado e há alguma ação, alguma política para que se rompa esse padrão. Depois do ECA, isso já vem se verificando? Isso já vem se verificando, sim. É exatamente o papel da Rede Nacional de Proteção da Infância e da Juventude. Essa rede ela é formada por vários fóruns e coletivos que, na esfera nacional, estadual e municipal, chegam até as famílias para dialogar e fomentar, através de reflexões, de tudo isso que a gente está dizendo, para favorecer a essa família que, de alguma maneira, não conseguiu construir na sua base educacional ampla capacidade de fazer essa reflexão. Isso acontece no dia a dia da atuação notadamente reforçada pela sociedade civil organizada, né? Nessa perspectiva de quebrar esse círculo vicioso. Senão nós não teremos perspectiva de solução, né, no futuro. É como o trabalho escravo, da mesma maneira. Se eu não quebro o círculo vicioso, eu tenho ele se repetindo. Agora, eu tenho uma comparação curiosa a fazer. Quando a gente, por exemplo, faz uma avaliação do trabalho infantil e o trabalho escravo, eu, pessoalmente, vejo fundamentalmente prevalecer elementos diferentes que explicam um e outro. O trabalho infantil, por exemplo, eu entendo que ele está muito mais ligado a consequências da deterioração de elementos sociais dessa sociedade do que, principalmente, econômicos. Ao tempo em que a exploração do trabalho escravo é o contrário. A exploração do trabalho escravo, ela tem muito mais relação com elementos econômicos do que puramente sociais, porque é lucrativo a exploração do trabalho escravo. Já quanto ao trabalho infantil, não se enxerga ali as razões eminentemente econômicas dessa exploração, mas como resultado
resultado da debilidade de políticas públicas de inclusão na educação, no acesso a emprego, renda, na entrega plena de cidadania. Então, por isso, a gente tem que enfrentar dessa forma complexa que é, né, como acabaste de dizer, professora, o trabalho infantil. Tá? Esse círculo, ele ainda existe, esse círculo vicioso, ele ainda existe, as tentativas de quebrá-lo não cessam, mas nós passamos a enfrentar elementos que tornam mais difícil quebrar esse círculo quando se nega a problemática do trabalho infantil. E a gente, de alguma maneira, vive isso hoje. Negar ser um problema o trabalho infantil é criar uma muralha para que a gente erradique o trabalho infantil. E a pandemia veio, desnudou isso, mostrando quão frágil é essa negação, porque os problemas se transformam reais e não apenas algo que se alerta, né? Uma grande auditora fiscal do trabalho dizia outro dia, desse Marinalva, que nós teremos, em razão da pandemia, muitas crianças órfãs, porque seus pais, mães, podem ter morrido, devem ter morrido, muitos nesses mais de 90. Para onde vão essas crianças, professora? Para onde vão essas crianças? Né? Certamente, muitas delas com muitos irmãos. Então, nós estamos revivendo, né, um problema que já foi muito grave para o nosso país, como foi, por exemplo, na cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar era um absurdo o trabalho das crianças cortando cana. Nós conseguimos erradicar isso do nosso país. Altamente penoso. Altamente penoso, perigoso. Nas casas de farinha, igualmente. São exemplos, nos fornos, como lembrastes. Mas agora a gente se vê ameaçado de não apenas no trabalho informal, mas no formal, o trabalho infantil ressurgir em razão dessa brutal aceleração das desigualdades sociais, das vulnerabilidades sociais por quais estamos agora passando. Né? Ô, Carlos, nós estamos aí faltando 10 minutos e eu quero explorar você ao máximo. Eu tenho 2 perguntas para fazer, que você pode responder na ordem que você quiser. A primeira delas, que eu acredito que algumas pessoas queiram fazer, o que nós, cidadão, que não estamos envolvidos nesse trabalho, algumas pessoas aqui estão, nós não estamos envolvidos no trabalho. Eu dou aula do menor, exibo filmes, mando fazer pesquisa, né? Mas particularmente não é o meu tema de pesquisa. E eu me considero uma cidadã. O que eu, como cidadã, ou qualquer cidadão que não está envolvido em nenhum projeto especificamente, não estuda o tema, pode fazer, pode contribuir para o resgate dessa cidadania, dessa criança voltar a ser criança, ou melhor, não ter a infância roubada? Essa é uma primeira pergunta. E a outra, e aí a gente já sai um pouquinho da questão jurídica, entrando um pouco no aspecto sociológico, e agora eu vou entrar no aspecto pessoal e psicológico. Por que esse tema te toca tanto? O que você, pessoa, sente ao constatar situações de criança, situações degradantes? A bola é sua. Olha, me indigna, sabe? O sentimento é de indignação quando a gente encontra uma criança em condição de trabalho e que dali, sabedores dos efeitos e dos danos que aquilo provoca na formação daquela pessoa, não há outro sentimento que não seja esse, o de indignação, e que de imediato gera a ação necessária. Na minha condição, enquanto auditor fiscal do trabalho, o meu mistério é esse também, afastar aquela criança daquele ambiente e conferir um encaminhamento para que ele tenha um atendimento para que viva e que não tenha sua infância roubada, né? Isso, pessoalmente, é assim que eu sinto, sabe? Com o coração, ver aquilo lá e doer, é sofrimento. Eu sinto parte do sofrimento que, às vezes,
a própria criança não sente. Mas ela tem que compreender que aquilo ali é sofrível para ela. E eu digo isso já me comunicando com a pergunta que fizestes. O que alguém que não tem um envolvimento direto exatamente, ou então não está no universo, pode fazer? É levar essa compreensão de que a infância, ela é, na verdade, um cristal que não pode ser trincado, que merece tutela, proteção. E não é só do responsável, não é só do pai e da mãe, não é só da escola, é de toda a sociedade. Porque o Estado tem o dever de proteger essa infância e essa juventude, porque dela a sociedade se valerá na condição de um trabalhador e de até mesmo de um representante do Estado que essa criança, esse jovem será no futuro. Então, a atenção que nós, na condição de cidadãos, podemos dar a essas crianças, quando, por exemplo, num sinal, a gente não incentiva fazendo lá aquilo. Você pode baixar o vidro, você pode baixar o vidro e perguntar onde é que está sua mãe. Você não está na escola? Você precisa ir para a escola, porque essa criança precisa ouvir isso. Se o pai está lá, da mesma forma. Em quantas vezes eu não já abordei pais de crianças que juntos estão fazendo catação de lixo e falei... aí, dá ou não dá o dinheiro? Não dá o dinheiro. Não dá o dinheiro, não dá o dinheiro. Dá a informação, dá esse dinheiro. Dirigida e efetiva, né? Para que a gente possa não alimentar esse círculo que, por exemplo, na mendicância é um esquema de exploração. Então, quando você dá esse dinheiro, você pode estar explorando esse esquema, né? Mas eu queria dizer também, professora, e isso muito me orgulha, porque eu sou, assim, me sinto absolutamente honrado por integrar o quadro da Inspeção do Trabalho no Brasil, dialogo sobre a Inspeção do Trabalho no Brasil e tudo que ela faz com representantes do mundo inteiro, e também a nós todos honra ter reconhecido na história das formulações normativas legais que foi o Decreto 1313, de 17 de janeiro de 1891, o primeiro ato normativo legal brasileiro que se dedicou a combater o trabalho infantil. E sabe que ato é esse? É o ato que criou a Inspeção do Trabalho no Brasil. Não sabia. Nós nascemos para combater o trabalho de menores nas fábricas do Rio de Janeiro, porque esse é o texto do Decreto 1313. Então, nós temos isso na veia, né? Nós temos isso na nossa história, na nossa essência. E isso é a essência de quem se dedica ao mundo do trabalho, porque a infância, ela consegue unir tudo, todos os objetos que se debatem quando o assunto é trabalho. Carlos, a gente já está aí, faltando 6 minutinhos. E eu vou te perguntar, vou finalizar, depois eu passo para você fazer suas considerações finais. Onde nós podemos, as pessoas já estão me perguntando, ter acesso a esse material, a algum documento, aos documentos do SINAIT? Vocês produziram um recentemente que eu recebi, muito bom. Se esse acesso, você pode digitar aí ou me dizer que eu anoto, ou mandar para mim depois, que eu encaminho para quem pedir. Me ouviu? Sim, Você me ouviu? Sim, posso já falar? Deve? Sim, sim. Não, todo o nosso material está disponível no site do SINAIT. www.sinait. Sim, só uma coisa, viu? Eu sou de Recife, Benizete. Eu sou de Recife, pernambucano. Você é pernambucano. Quem é do Espírito Santo é o... Jair. Hã? É o Jair, que é do Espírito Santo. É o Jair, querido nosso, diretor também da Jutra com a gente. É o Jair também, que é seu colega, é verdade. Sim, o Jair, eu acho que eu tenho uns 20 livros do Jair aqui. Não, tem o seu. Olha, é www.sinait.org.br.
Lá nós estamos publicando todos os materiais produzidos por nós no âmbito da nossa campanha institucional Trabalho Infantil. Tá? Essa campanha nós vamos levar até o final de 2021 e realizaremos vários atos ao longo dela. Então, fica já o convite no momento de nos encontrarmos de novo na nossa campanha. Com certeza. Eu vou, depois, para quem quiser, me pede, porque eu tenho contato direto e eu também recebo sempre o material por conta dessas instituições que nós pertencemos. E quem quiser me pede que eu repasso o site que eu tenho. E tem pessoas aí muito interessadas nesse material, integrar, porque fazem trabalhos sociais brilhantes. Antes da gente encerrar a live, eu quero fazer um convite a todos que aqui estão. Essa semana, esse mês, nós estamos comemorando o mês do advogado, e eu queria abrir com esse querido amigo, porque eu conheço o trabalho dele. Eu sabia que essa live ia ser boa, excelente, mas eu não sabia que ia ser tão excelente. Eu acho que já tem gente aí querendo desdobrar isso, por exemplo, a tráfico de crianças. Eu fiquei muito curiosa, mas não dá tempo. Eu acho que a gente vai ter que voltar a isso, talvez num webinário, convidando a doutora Benimar, que está aqui, que faz um trabalho, que é juiz do trabalho, mas que faz um trabalho social. Acho que a gente podia pensar nisso. Muito bem. E eu quero fazer um convite para esse mês do advogado. Nós estamos dando voz a 4 ex-alunos que hoje são advogados para ouvir como está a profissão. Toda quarta-feira às 19 horas. Eu escolhi 4 alunos, mas assim, foi muito difícil escolher. E dizer assim, como está a profissão? O que vocês querem ouvir da gente mais antigo? Toda quarta-feira às 19 horas. E toda sexta-feira, quero convidar vocês também. Eu vou estar falando toda sexta-feira, às 9h30 da manhã, sobre a saga da advocacia trabalhista, no recorte de 1977 a 2020, que é um trabalho de pesquisa de 20 anos, de 3 anos, que gerou o meu livro, Os Trabalhistas da Discriminação à Ascensão. Esse vai ser só comigo. Doutor Carlos, te devolvo a palavra para que você faça suas considerações finais, mas eu queria te fazer, assim, nas suas considerações, como fica seu coração quando você vê essas crianças tão sofridas? Você volta para casa mexido? Sempre, sempre, né? Inclusive emocionado, porque ver o sofrimento na cara de uma criança é duro, tá? É duro e nós precisamos estar preparados para lidar. Sua infância foi feliz? Sua infância foi feliz? Foi uma infância feliz, uma infância com assistência dos meus pais, agindo na condição de quem conduz alguém para no futuro ser um adulto que tenha vivido, que pudesse contar a sua infância. E é isso que eu quero para todas as crianças, é isso que todo brasileiro tem que querer para todas as crianças e jovens, né? Sem que eles estejam sujeitos, né, na condição de sujeitos de direito, a essa exploração tão vil, né? Quando a gente ouve e lê um pouco sobre em que momento da história pipocou o trabalho infantil, pipocou exatamente com a Revolução Industrial, né? Então, e aí a gente pode dizer que a sua experiência de ser esse cidadão, antes de ser auditor fiscal do trabalho, não importa, antes de ser presidente do SINAIT, de ser um cidadão de bem, que tem interesse por uma causa, se deve também a não ter tido uma infância roubada. Olha, gratidão imensa, e que sua vida seja muito iluminada para continuar nesse trabalho de bem, e que aquela turma de cima continue te iluminando, porque ninguém está em lugar nenhum por acaso. Muitíssimo obrigado, foi um enorme prazer, professora. Fico aqui à disposição para a gente continuar e desdobrar. Temos muito a falar. Gente, vocês querem outra live com eles no mês que vem? Olha, eu vou ouvir isso. Foi muito bom, também estou à disposição. Nós estamos à disposição, a nossa história passa pelo diálogo social, né? Desde sempre, o tempo inteiro, porque é esse o caminho que, por nossa avaliação, vai promover as transformações que a gente precisa, não só no trabalho infantil, mas em todas as esferas, notadamente quando o assunto é o mundo do trabalho. Muito obrigada. Olha, muita gratidão, que você seja